Entrevista de emprego é a etapa que abre as portas para um candidato no processo seletivo. É comum não saber o que dizer diante do entrevistador, ficar nervoso. O que as pessoas pensam em relação a essa questão? Vamos assistir agora. Você costuma travar na hora de fazer uma entrevista de emprego? Se eu travo na hora da entrevista de emprego? Que nem agora eu tô ficando nervosa. Nunca travei, mas fiquei meio insegura. Já, pelo nervosismo, né? A gente fica tenso. Aí você para pra pensar e fala, nossa, poderia ter falado coisa, me preparado, a preparação. Acho que você, talvez, principalmente quando é começo da sua carreira, você fica um pouco inseguro, né? É uma certa pressão, vamos dizer assim, e se às vezes você acaba travando. Você normalmente se prepara para uma entrevista ou vai no improviso? Você pesquisa sobre a empresa? No improviso, porque eu não fui nem, na verdade, nessa empresa buscar um serviço, aí o cara me ofereceu e aí nisso surgiu a entrevista. Eu tento mesclar, porque a gente nunca sabe que tipo de pergunta que vão fazer pra gente. Então, o básico, eu tento me preparar para isso e sempre pronto para qualquer tipo de surpresa que venha a surgir. E às vezes até o improviso acaba sendo mais benéfico do que você ficar com aquilo na cabeça e de repente formular algumas respostas, por exemplo. A preparação ajuda muito a gente se comportar de forma certa no momento certo. Eu me preparo, pesquiso sobre a empresa, pesquiso tudo que está no meu alcance. Porque querendo ou não, a gente precisa trabalhar, mas é bom a gente também trabalhar em algo que você se inspira, né? Tento tomar cuidado com a linguagem corporal, mas eu confesso que é a parte que eu mais tenho dificuldade. Assim, a gente sabe que não pode ficar muito assim, tem que estar mais ereto, mas às vezes é difícil na hora com nervoso, né? Você já mentiu em alguma entrevista de emprego? Não, porque eu tenho medo. Eu nunca menti, não. Referente a isso, porque eu ia ter que provar na prática, né? Então... Não faz parte do meu perfil fazer isso. Porque eu não acho certo, né? A sinceridade é melhor. Você já foi reprovado em alguma entrevista? Se sim, por que acha que isso aconteceu? Se eu já fui reprovada numa entrevista de emprego, queria não ter sido reprovada, né? Mas já, várias vezes. Sim, eu já fui reprovada por falta de experiência. Já fui reprovada justamente pela qualificação, pela falta da qualificação. Hoje você se considera mais confiante na hora de uma entrevista de emprego? Hoje em dia eu acredito que dou uns 8. Eu procuro sempre parecer o mais transparente possível e passar isso, sem ficar nervoso e essas coisas. Já passou por algumas entrevistas, a gente vai procurando melhorar. E aí tem a questão da filosofia da empresa também. Se você está preparado ali, o que a empresa tem, o que você quer mostrar, e você é mais intencional. Depois, ao decorrer, lógico, do tempo da sua carreira, você acaba tendo mais flexibilidade, você acaba ficando mais tranquilo. Qual o maior erro que pode se cometer em uma entrevista de emprego? Nossa, calma aí, que agora eu quero pensar. O maior erro que acontece, eu acredito que é a mentira. Eu acho que a mentira é um ponto forte. Falar demais. Talvez omitir algumas informações, ou mentir, ou falar alguma coisa que na verdade não acontece. O maior erro que as pessoas cometem numa entrevista de emprego é não se preparar para ela. Não saber o que vai ser perguntado, não saber o que a empresa está procurando. É não pesquisar sobre a empresa, não pesquisar sobre o que é o produto, o serviço que ela trabalha. Eu acho que isso hoje é muito importante no mercado para entrevistas de emprego. E não se preparar antes de ir para a empresa que está sendo entrevistada. Né, você mentir algo que você não faz e aí no dia a dia você vai ter que provar aquilo. Então eu acho que a sinceridade é essencial. É difícil, é tenso. A Fabi Teixeira é repórter, é especialista em comunicação e está aqui para conversar conosco sobre isso. Seja muito bem-vinda. Prazer todo meu, Regina. Muito obrigada. Adorei estar aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa está falando, mas eu conheço essa moça. Então, pois é, eu andando por aqui, revi vários amigos. É um prazer.
conhece essa moça, mas conhece essa moça desse lado de cá, né? Sendo entrevistada. É pior, não é? Ah, é sempre pior. Entrevista é um momento tenso, não é? Para todo mundo, Pra todo né, Fabi? mundo. Você foi repórter por quanto tempo? 25 anos. Bom, então, de entrevistar você entende. Isso que eu falo. Eu falo assim que entrevistar é uma arte, eu falo que é o meu maior paixão da vida. E por isso que eu comecei muito a fazer os treinamentos de comunicação, porque eu acho que essa é a habilidade que a gente mais precisa na vida, que é a única que a gente usa, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Mas que as pessoas não treinam, elas treinam para ficar com o abdômen sarado, elas treinam para tocar um instrumento musical, razão. mas para se comunicar tanto no profissional quanto no pessoal, ninguém treina. Então, você dá dicas de comunicação para o trabalho, mas que acabam interferindo na vida. Eu acho que assim, não, a gente é uma pessoa só, né? No profissional e no pessoal. Concordo. Então a gente tem que treinar essa habilidade para que ela seja nossa aliada. Porque quem se comunica bem, ela se posiciona melhor, ela sabe o momento de ouvir, porque ouvir é fundamental na comunicação. Você, como uma apresentadora, quantas vezes você não presta atenção, porque você só faz a pergunta certa se você está realmente ali de forma empática ouvindo o outro. E aí você sabe se posicionar de uma forma mais assertiva. Aí assistindo o pessoal nas ruas, a gente até comentou, né? A gente sabe tudo o que tem que fazer. Sim. A questão é colocar em prática na hora certa. E na entrevista de emprego, é aquela questão realmente do nervosismo, porque você sabe, você vai para uma entrevista de emprego, você já tem total consciência que você vai ser avaliado, porque é para isso que ela acontece. É tenso, né, Você Fabi? vai ser julgado e você tá ali naquele momento decisivo. A gente está vivendo aí um número absurdo de desemprego, então pode ser a vaga dos sonhos, pode ser o momento da guinada da sua vida. Claro. E estão todas essas expectativas em jogo. E se você não se prepara, vai lá no improviso, aí você pode colocar tudo a perder. Seu currículo passou, você já chegou até A entrevista, ali, né? né? A entrevista. E aí você não vai se preparar, você vai perder essa oportunidade. Como me preparar para não ser robótica e para também não ser displicente demais? Eu acho que a preparação começa assim, mandei meu currículo, estou disputando aquela vaga. Veio o chamado, olha, vamos fazer uma entrevista. Pesquisa sobre essa empresa, saiba quais são os valores dessa empresa, o que essa vaga tem a ver realmente com você, de que forma você vai acrescentar para essa vaga e de verdade. E assim, saiba falar de você, que é muito difícil. Eu acho que é a parte mais difícil, As Fabi. pessoas têm dificuldade de se vender. Eu falo, tem que ser aquele pitch de vendas que conecta, que o recrutador fale assim, nossa, esse é o candidato, é a solução que eu estou procurando, porque ele também está numa busca ali. Então você tem que mostrar que você pode ser aquela solução. Mas a dificuldade é não parecer arrogante demais. Sim, porque falar dos seus pontos fortes, às vezes é mais difícil a gente falar o que a gente é bom do que a gente é ruim. Eu concordo. E assim, as pessoas ficam com medo, quais são seus pontos fracos? Você não precisa falar de habilidades que possam te denegrir, mas você pode falar de habilidades, por exemplo, eu não sou tão bom em comunicação, mas eu já estou fazendo um treinamento para melhorar a minha comunicação, porque eu sei que essa habilidade faz uma diferença no meu dia a dia no trabalho. Você pode falar que você tem uma dificuldade na gestão de tempo, mas que você usa aplicativos para você poder fazer um direcionamento. Olha, eu não tem que ser sou boa sincero, nisso. entendeu? Tem que ser sincero, porque a verdade conecta. E como falar dos pontos positivos sem ser vaidoso? Eu acho que você tem que colocar os seus pontos positivos de acordo com aquela vaga. Então, é uma vaga, por exemplo, de logística. A pessoa, se ela é organizada, ela vai fazer toda a diferença naquele departamento. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade na organização dos processos. Então, já vai dar um match ali com a vaga que o recrutador está buscando. Então, tenha em mente o que a outra pessoa está buscando. Sim, porque quando eu conheço a vaga, eu pesquisei a respeito, eu sei de que forma eu vou me encaixar em cada pergunta. Então, não precisa ser robótico, mas eu posso estar preparado. Então, pensa. Quem é você? Vai cair com certeza. Por que você quer ser contratada? É a hora que você pode falar dos seus pontos fortes. Então, dessas questões, dessas habilidades. Pontos fracos ou pontos fortes. Pode ser que pergunte, pode ser que não pergunte. E seja conciso, porque as pessoas, hoje o tempo é o principal ativo das pessoas. O recrutador não tem ali 2 horas para passar com você. Esperar o seu nervoso passar. Para você dar aquela acalmada. E já começa a entrevista agradecendo a possibilidade, a oportunidade de estar ali
que aquela empresa realmente é uma empresa que você tem o desejo de trabalhar. Já gera essa conexão, que é aquele primeiro momento, né? Para dar essa baixada de bola. Então, e aí faz o olho no olho com o entrevistado. Eu tô falando aqui com a Regina, eu tenho que olhar para a Regina. É no olho que conecta, nada essa... olhar para baixo. Ficar nervoso durante a entrevista depois contra o candidato? Eu acho que o recrutador sabe que o nervosismo faz parte. Pois é. Agora, o autocontrole é necessário. Assim, nos primeiros minutos, mostrar ali que você está um pouco nervoso. Fala, olha, estou um pouco ansioso. Essa vaga é importante para mim. Essa vaga é importante para mim. Gostaria muito. Aí você já aproveita e já entra no top. Manda a verdade. Aí tudo bem, ó, pega, tem um copo de água do lado, toma um copo de... Não, tomar água é ótimo. Você organiza tudo, Fabi. Pronto, toma, dá esses segundos assim para realmente oxigenar tudo e volta. Olha, eu vou te explicar melhor. É assim, assado. E tudo bem, porque ninguém está procurando ali perfeição. A gente estava falando de máquinas. Que a máquina substitui muita coisa, mas não substitui o ser humano, não substitui as relações. E então, ele sabe que ele está contratando um ser humano. E o ser humano está, assim, à mercê de ficar mais nervoso ou não. Mas se você mostrar que você tem autocontrole, que você consegue retomar ali o controle da situação e passar toda a sua qualidade, de que forma você vai agregar nessa empresa, porque o ideal é esse. Por mais que a empresa seja ótima, hoje a gente tem, né, as melhores empresas para se trabalhar, que oferece isso para o candidato, né, ou para aquilo. Mas o que toda empresa quer? Lucro. Então, ela quer um candidato que vá entrar no esquema dela para que ela lucre. Entendendo que é uma máquina e a engrenagem tem que rodar azeitadinha, né? Sim. Então você tem que entrar nessa engrenagem. Com as peças corretas. Isso. E quando não ocorre empatia com a pessoa que está te entrevistando, você olha e fala, ai, não fui com a faixa da pessoa. Sabe? Como é que você dribla isso? Ou como não entrar nesse julgamento? Então, eu acho que aí é mudança de mindset. Você não tem que pensar ali, porque o que acontece para quem está sentado do outro lado do recrutador, né, o entrevistado? Ele fica, ai, será que ele gostou de mim? Será que ele não gostou? Ai, ele fez uma cara feia. Isso. Ai, ele tá fazendo essa pergunta difícil, que ele é a pegadinha. Isso. Então, você tem que... não é adversário. Não é adversário. E afastar esses pensamentos, essas crenças limitantes que a gente tem. Do julgamento, realmente. Afasta tudo isso. Chega lá e se empodera. Eu falo que tem que fazer a posição do super-herói minutos antes de entrar para a entrevista de emprego. Eu faço muito treinamento com o candidato que está em processo seletivo. Falo, vai para o banheiro minutos antes, faz aquela postura do super-herói assim, ó. Para se empoderar, pensa seus pontos fortes. Acredita em você, porque tudo começa, Regina, na autoconfiança. Se eu sou autoconfiante, eu consigo passar realmente quais são as minhas qualidades, passar a minha verdade. Porque também aqui pensando, né, 25 anos fazendo matéria, tem entrevistado que a gente vai intimidada. Sim. Ou porque admira, ou porque não admira, ou porque é uma figura muito importante. E a gente tem que fazer às vezes... Sim. E conduzir a entrevista, porque você tem que voltar com a matéria pronta. Com certeza. Né? E você chega lá e você tem que ir com jeitinho naquela conversa antes de começar a gravar, para ganhar realmente a confiança da pessoa. Quebrar o gelo. E eu acho que na entrevista de emprego a gente também tem que ganhar a confiança do outro. Porque da mesma forma que você está buscando emprego, ele está buscando um candidato à altura. E aí você chegou num ponto maravilhoso, porque é o seguinte, também é responsabilidade do entrevistador conduzir essa entrevista para achar a peça certa, digamos assim. A peça certa, porque se ele também não tem a habilidade ali de conduzir de uma forma que o outro se sinta à vontade para colocar todo o potencial que ele tem, ele também não é um bom entrevistador. Ele falhou. Ele também falhou. Não é só você ali o responsável, é um bate-bola, é como se fosse um jogo de ping-pong, né? Se eu não jogo correto para você, você não me devolve a bolinha. A gente viu uma menina falar, uma garotinha, jovenzinha, que não pode ficar assim e tal. Até que ponto a postura corporal interfere no bom desempenho numa entrevista de emprego? Interfere muito, porque tudo comunica. Tudo comunica. A minha postura, ela diz muito sobre mim. Como eu tô? Se eu tô assim, tô tenso, displicente, jogador. Já pensou, eu tô aqui, eu chego aqui, Regina, fala aí. Né? Que imagem que eu vou estar postando? Então, não, eu sento de uma forma correta. Hoje em dia, o que acontece? Muitas das entrevistas de emprego, elas acontecem de forma online.
Então eu também tenho que estar preparado para esse online. É uma dificuldade a mais, É não? uma dificuldade a mais ou um recurso que pode te ajudar. Porque como eu tô lá no online, eu posso colocar ali no meu computador, eu falo, agora é a dica, uns post-its com que eu não posso deixar de falar. Então você bate o olho, deu aquele nervosismo, você tem uma colinha. No tete-a-tete você não tem colinha. É mesmo. Então pode te facilitar a vida. Agora, no vídeo, a nossa mão, ela ganha uma proporção muito maior. Então, quem tem a tendência de falar mais com as mãos, com os gestos mais contidos, para que a mão não tampe ali. O olho no olho é com a câmera, eu sempre brinco. A minha amiga câmera, nossa amiga, né, Regina? Opa. A gente faz aqui um olho no olho com a amiga câmera como se fosse a nossa melhor amiga. Então, olha para a câmera, não fica para aquele olhar baixo, admirando a sua imagem que está ali. Assim mesmo. Posicione a câmera para pegar, né? Fazer um quadro Isso. bonitinho. Busca um lugar tranquilo da casa onde você vai fazer a entrevista de emprego. Cheque a internet, mostra que você teve um preparo antes. Isso. E no tete-a-tete, então, a postura corporal, uma roupa limpinha. Isso, sabe? Sem muito excesso. Então, assim, os homens, põe uma camisa, mostra que realmente você tá ali interessado. Não vai de qualquer jeito, não acorda de pijama e vai pra entrevista de emprego, cabelo, né? Desgrenhado. Não, vai lá de uma forma que realmente você fala já passa ali eu falo, tudo comunica. Só 7% da nossa comunicação, ela é verbal, é aquilo que eu falo. O restante, Jura? ele vem todo do nosso gestual e da nossa entonação de voz. Então, se eu não uso esses recursos, eu não passo a minha mensagem. E aí você pode perder uma vaga de emprego que Sim. poderia ser determinante para sua vida. E essa questão, por que a comunicação ela é tão fundamental? Porque se o recrutador tiver ali 2 candidatos com as mesmas habilidades técnicas... Olha a responsabilidade do recrutador também. Ele Fabi. vai escolher aquele que se comunica melhor. Tem pesquisa no LinkedIn que aponta justamente isso. Se ele tiver 2 candidatos com as mesmas habilidades técnicas, quem você escolhe? O que se comunica melhor. Então, é o critério de desempate. É o critério de desempate. Até porque a gente imagina, eu não sei se na teoria, se na prática isso se comprova, quem se comunica melhor tende a compor melhor num grupo. Sim. E a gente trabalha em grupo o tempo todo. E eu falo qual for a sempre função. nas palestras, nos treinamentos, que a comunicação, hoje em dia a gente fala muito de soft skills, que são as habilidades socioemocionais. A comunicação, ela é um elo entre todas essas. Porque para eu ter uma liderança, eu tenho que saber me comunicar, porque senão eu não passo a mensagem para o meu time. Para eu trabalhar em equipe, Também. eu preciso saber compor ali com os meus pares através da minha comunicação. Então, a gente precisa exercitar. E é um exercício diário, porque assim, é dom. Ela fala assim Eu ia porque ela perguntar. nasceu com esse dom. Tem 25 anos de televisão. É treino. Eu Então, não qualquer pessoa cheguei- pode aprender. Qualquer um pode aprender. Eu não cheguei, eu encontrei aqui estegrafistas da época que eu comecei, lá no meu início de carreira. Ai, dureza. Eu cheguei, você não tremia na hora de fazer a Claro. primeira entrevista e segurava o Microfone microfone, assim, né? Eu lembro que a minha primeira entrevista, assim, eu trabalhava ainda como estagiária, eu fui entrevistar o Maradona, imagina. Eu queria... Fabi, jura por Deus. Porque o repórter no dia ficou doente e não foi. Quem Vai vai? O você estagiário, mesma, porque não é. podiam perder a matéria. E eu tremia mais que de tudo ali. Mas fui. É o que eu falo, você não pode perder oportunidades. Exato. E hoje você dá palestra, você dá curso? Hoje eu Você- faço treinamento de comunicação, faço as palestras muito em universidades, porque é aquele que vai passar pela primeira entrevista e aí ele não tem a experiência. Então ele vai falar do quê? Ele vai falar onde eu justamente começo, das suas né? habilidades, de que forma ele vai compor com esse time. E com os treinamentos de comunicação, que são aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho e querem uma recolocação, ou querem realmente ter um upgrade na carreira, e ali a comunicação às vezes é o entrave, né? Claro. Eu subi até um ponto e não vou mais por quê? Por que o colega vai tão bem e eu não? Talvez porque Por que, ele que não- numa reunião ele se sai tão bem e eu travo, sendo que eu tenho mais conhecimento para comunicar e não comunico? Né? Você já deve ter conhecido alguém, nossa, mas o fulano é tão bom, mas por que ele não deslancha na carreira? A gente recebeu aqui recentemente o Cavalcante. E ele falou adoro que ele morre de Cavalcante. saudade do vídeo e tal. Não sei o Aham. que. Você tem saudade do vídeo, Fabi? Eu acho que a rede social, ela faz com que a gente não tenha tanta saudade desse dia a dia. Porque o que eu gosto é de gente, Regina. Então, eu acho que quando você está em contato com gente e vendo a transformação das pessoas, que é muito possível, é muito gratificante também.
Então, eu acho que agora eu tô nessa missão, que eu brinco que a minha missão é destravar o Brasil. Então, eu quero todo mundo usando o poder de comunicação. Se comunicando bem, sem agredir, né? E a profissão de repórter é muito sofrida, né, Fabi? Ela é uma profissão, assim, que ela te traz muita experiência. Você consegue viver todas as realidades desse Brasil imenso. Às vezes não conseguiria se não fosse repórter. Se não fosse repórter, conhecer profissionais incríveis também. Mas eu acho que chega um momento da vida que você fala assim, ou eu dou essa guinada agora, ou eu não vou mais dar essa guinada pra mim, assim. E eu sempre gostei de fazer treinamento. E quando veio a pandemia, que todo mundo precisou meio que se reinventar para fazer no online, e eu já fazia esses treinamentos como plano B. E aí começou a dar tão certo, eu falei assim, nossa, é um insight. Acho que é Deus olhando para mim e falando, vai fazer outra coisa? Sem dúvida. E você gerenciar o seu tempo, a sua carreira, né? O seu trabalho mesmo. Eu acho isso aqui incrível, vou ser bem sincera. Eu amo isso aqui, eu gosto, eu encontrei Rubão, tem um monte de gente assim que tem muito carinho. Acho que esse trabalho em equipe é fundamental. Mas é isso que você traz pro dia a dia quando você vai treinar outras pessoas. Claro. Venha sempre que quiser. Ai, vou vir não sempre, passa vontade, adorei. não passa saudade, não passa vontade, nem fique com saudade. Obrigada. @Fabi Repórter é o Instagram da Fabi, @Fabi Repórter. O site é fabirepórter.com.br. E como que eu faço? Eu quero fazer esse curso, eu tô precisando dessas dicas. Só entrar em contato comigo e aqui, para quem é da audiência da Regina, desse programa incrível, manda mensagem lá para mim no Instagram, porque eu tenho um e-book que é de graça, Regina, com todas as dicas para entrevista de emprego, porque eu quero realmente te ajudar a passar nesse processo, nesse momento tão delicado. Fabi Teixeira, parabéns, viu? Obrigada, parabéns. Viu? Foi um prazer. Todo nosso, de verdade. Não passe à vontade nem fique com saudade. Vem. Eu venho de repente mesmo. Você faz umas pílulas pra gente. Faço quando que vocês você quiser. quiserem. Obrigada pelo carinho. Amei. Belíssima, belíssima.